Todos. Estamos aqui hoje com mais uma transmissão, né, para o nosso canal Carlos Marinho Convida. Hoje, excepcionalmente, sem a presença do nosso mentor aqui, do Carlos Marinho. Eu espero que eu consiga conduzir aqui o nosso bate-papo com tanta maestria quanto ele, né, na condução aqui dos programas do canal. Hoje a gente está aqui para conversar sobre vigilância sanitária e o trabalho com eficiência, né? E para debater esse tema, a gente convidou os nossos parceiros da empresa Inovid, né? A nossa primeira convidada é a mestra em Ciências Nosocomiais e Comunitárias, além de responsável comercial da Inovid, doutora Nádia Lorena. Convidamos também o especialista em controle de infecção e o responsável técnico da Inovid, o senhor Eric Almeida. E, por último, não menos importante, a doutora Fernanda, especialista em segurança do paciente e mestre em ciência do cuidado pela UF. Isso aí. Só gente ilustre aqui. E antes da gente iniciar aqui o podcast, gostaríamos de pedir para você dar o like da nossa transmissão, ativa o sininho e quem puder interagir com a gente aí mandando perguntas, a gente está aqui à disposição para poder responder tudo aí dentro do possível, né? Bom, deixa eu ver aqui. Bom, a gente tem aqui como patrocinadores as nossas empresas do Grupo Maxi, né? Então temos aqui a Carlos Marinho, assessoria contábil especializada na área de saúde, a Max Corretora, né, corretora de seguros especializada em saúde, previdência e seguro patrimonial, a nossa Max Digital, né, que é a nossa empresa de certificados digitais, tanto para pessoa física como para pessoa jurídica, e o nosso CT, Carlos Marinho, que é o nosso espaço aqui onde a gente ministra treinamento tanto para os nossos colaboradores quanto para os colaboradores dos nossos clientes. Inclusive, hoje teremos treinamento para as recepcionistas dos nossos clientes. Começar hoje às 13 horas o nosso treinamento de recepcionista de sucesso. E a nossa Maxi Solution, que é uma empresa do grupo que trata especificamente de soluções e em gestão, né, para os mais variados aí modelos de negócio, com foco mais voltado aí para as empresas da área de saúde. Bom, gente, então, doutora Nádia, Eric, Fernanda, qual que é essa proposta desse nosso podcast? O que é a Inovid? Como nasceu a Inovid? O que a Inovid pode oferecer aí em termos de produtos e serviços que agreguem valor aí para esse mundo tão exigente aí que é o mundo da área médica e o mundo hospitalar. Bom dia. Bom dia, obrigada pela oportunidade, viu, Luciano? Marinho também. Vamos estar aqui com o Eric e com a Fernanda também, falando um pouco sobre a Inovid, que é uma empresa que a gente tem como a raiz do nome inovação e desenvolvimento, é o que a gente pensa para os serviços que a gente desenvolve e o que a gente faz, né? A Inovid desenvolve um suporte técnico, assessoria técnica voltada para controle de infecção e segurança do paciente, também para gerenciamento de resíduos, suporte em farmácia. E a gente tem a inovação aí que em breve vocês vão ficar sabendo sobre uma plataforma de interconsulta, onde a gente vai aproximar médicos infectologistas dos médicos intensivistas, assistenciais, e a gente tem aí esse pensamento, essa proposta de inovação de mercado para facilitar os processos de trabalho, o acesso à saúde e conseguir atuar em mais locais onde existe a necessidade de controle de infecção. Hoje a gente vem, inicialmente, falar sobre boas práticas de funcionamento, é um trabalho que a gente desenvolve e que a gente entende ser muito importante, porque nos serviços de saúde, seja uma clínica, hospital, um consultório que seja, eles têm normas e requisitos básicos para funcionamento. E quais são esses requisitos básicos, né? Eu acho importante os nossos participantes de hoje, né, entenderem quais são esses básicos, né, essas normas básicas para que a unidade funcione bem. Então, eu tenho uma clínica, eu gerencio um hospital, eu administro, ou então eu sou chefia de algum serviço interno, seja gerente de enfermagem, seja rotina de unidade de terapia intensiva. Todos esses profissionais que hoje possivelmente estão nos assistindo,
eles passam por esse pensamento de quais princípios, o que eu faço aqui para que eu tenha mais segurança no meu trabalho. E aí a gente vem trazendo hoje, vai focar muito na RDC 63, que fala sobre requisitos, das boas práticas para que a minha clínica funcione bem, para o meu hospital funcionar bem. Então a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, né? Quer falar, Fernanda? Não. Na verdade, a gente pode também discutir em outras vertentes, porque essas unidades nessas organizações de saúde, os serviços de saúde como um todo, principalmente essas clínicas menores, de médio, pequeno porte, geralmente possuem algumas dificuldades, né, de implementar uma gestão da qualidade, ou de fato já fazem alguns processos bem interessantes, que há uma garantia de fato na segurança e no atendimento dos pacientes e dos clientes, mas por vezes eles são atividades e ações que não estão evidenciados de forma que a vigilância faça uma visita e encontre essas evidências na prática. Então, a Inovid, ela vem com uma proposta de facilitar, né, todos esses processos, indo também em consonância com essa proposta. Tem a questão dos profissionais de saúde como um todo. Alguns profissionais não possuem algumas expertise que hoje a Inovid ela possui, e de forma que a gente consiga agregar para esses profissionais, para as organizações de saúde, o nosso conhecimento técnico, de forma que haja uma garantia de gestão de qualidade institucional e também uma segurança para os profissionais que trabalham, e isso, como consequência, tendo uma garantia de segurança desses clientes, dos pacientes que estão sendo atendidos por essa instituição. É uma proposta, assim, bem inovadora e, assim, um nicho muito específico, né, da área de saúde, né, o serviço prestado. Qual é a RDC que você tinha falado? 63. A 63? Uhum. 63 de 2011. 2011. É bem específico, e a gente pensa em como facilitar a unidade de saúde ter acesso a essas legislações, que não é simples de toda hora estar se atualizando, e a gente vem com essa proposta de atualizar o hospital, a clínica, o que eles precisam prestar muita atenção. No corre-corre, existe uma rotina enorme, né, interna no estabelecimento de saúde, e a gente vê que, por vezes, requisitos importantes são deixados, né? E aí a gente vem com essa assessoria para pontuar, né? E não é fiscalizar, não, é pontuar mesmo o que precisa ser resolvido ali, porque no corre-corre muitas vezes não consegue atuar, né? E aí o que a gente observa? A gente observa que quando a gente faz uma visita numa unidade e a gente faz um relatório diagnóstico, onde a gente pontua as não conformidades, isso ajuda bastante esse relatório. Por quê? Porque o gestor do serviço, ele sabe exatamente o que ele precisa prestar atenção para ter mais segurança nos processos internos. Então, a complexidade de estabelecimento de saúde é enorme. A gente sabe como é complicado. Então, a gente veio para facilitar isso. Ah, legal. Eu acho... Bom dia, né? Primeiramente, tudo bem? Luciano, queria agradecer o convite, queria agradecer a Eric, a Nádia. Eu acho que o que a Nádia trouxe é realmente o X da questão, tá, Luciano? A RDC, quando as pessoas forem consultar, ela é uma RDC simples, ela é pequena, não é muito extensa, só que ela vem pontuando pormenores que muitas vezes, principalmente, né, o que a gente nota nas unidades de pequeno, de médio porte, nas clínicas de especialidades, algumas pessoas ficam um pouco perdidas em relação ao que é necessário ter ali para você receber a vigilância minimamente bem, né? Pra você receber tranquilamente. Você já escutou o nome vigilância sanitária, a base já treme um pouquinho, exatamente. Né? Às vezes não são coisas complexas, é o simples colocar ali a licença sanitária disponível para consulta de todo mundo, e a vigilância chega olhando isso de cara ali na recepção, e as pessoas não sabem que aquilo ali precisa ter. Então, esse é o principal, né? A gente auxiliar a esses gestores como organizar o seu pensamento para receber essa vigilância minimamente estruturada e com tranquilidade, né? Deixa eu ver aqui se eu entendi, até para tentar fazer uma tradução simultânea aqui para quem está assistindo a gente. Eu tenho uma resolução da Vigilância Sanitária, uma RDC, que preconiza todos os requisitos que eu preciso para estar funcionando dentro da legalidade. Isso. Ok.
qual que seria o trabalho da Inovid? Ajudar os gestores a traduzir esses requisitos em práticas de gestão, né, que atendam a esses requisitos. Então, a empresa vem com um diagnóstico e aponta dentro da resolução aquilo que é atendido e aquilo que não é atendido. Aquilo que não é atendido vai ser desenvolvido um plano de ação, né, com todas as práticas ou ações que venham a atender a esses requisitos pertinentes à RDC 63, não é isso? E para cada empresa, para cada hospital, para cada organização de saúde, esse plano de saúde ele vai variar, né? Em função do tamanho, em função da estrutura, em função da complexidade dos serviços que essa organização de saúde oferece. E aí vocês vêm para auxiliar, para fazer o plano de ação e auxiliar também na implementação dessas ações. Como é que funciona isso? Então, assim, a gente só precisa ter claro, porque assim, quando nós falamos que a gente está trazendo a RDC 63, de fato, ela nós consideramos como se ela fosse uma raiz, né? E essa raiz ela tem algumas ramificações. Então não é só simplesmente a RDC 63. A RDC 63 ela nasce, né, através de uma RDC 136 de 2005, que foi onde foi instituído um grupo técnico da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, onde houve a participação da sociedade civil e das organizações como um todo, né? E a partir daí eles colocaram a RDC 63 como requisito de uma geração de qualidade total, que é de forma que esses serviços de saúde eles pudessem oferecer esses serviços que estão sendo prestados de forma segura e de forma que ofereça uma qualidade para quem acessa esses serviços. E aí, essa ramificação, ela parte do pressuposto para outras legislações, né? Então, a RDC 63, ela traz algumas questões de obrigatoriedade, mas, em contrapartida, tem outras legislações que estão embutidas nessa RDC 63, porque, ao mesmo tempo, nós temos algumas legislações que são muito específicas, né? Como o plano de gerenciamento de resíduo, como um bom funcionamento de uma central de material esterilizado, que há uma legislação específica, como uma terapia intensiva, unidade de terapia intensiva, que nós temos outra legislação específica, que é a RDC número 7 de 2012. Então, tem algumas especificações e algumas outras boas práticas que estão baseadas em manuais e no que tange ao bom funcionamento dessas organizações. Então, o que a Inovid faz? No primeiro momento, a Inovid, ela traz todo um arcabouço através de uma vigilância, através de uma visita diagnóstica. A partir dessa visita diagnóstica é feito um briefing entre os especialistas, na qual a Inovid possui, para a gente estudar as estratégias, né, para que possam ser implementadas e que possam ser desenvolvidas na organização e que também tenham uma evidência em caso de visita da vigilância sanitária. Muitos têm muito preocupação em meio da vigilância sanitária, mas a vigilância sanitária ela tem um cunho educativo, né? Em que sentido? Para que essa organização que está sendo, essa organização de saúde, ela seja capaz de estar oferecendo esse serviço dentro dos padrões que estão estabelecidos. E nós, da Inovid, nós chegamos até essa unidade para que a gente possa avaliar desde uma estrutura física ao processo em si, para que a gente possa otimizar o processo. Porque, por vezes, as organizações, né, em alguns momentos não possuem, por exemplo, uma estrutura física adequada, mas a gente entra com o quê? Com o desenho de um processo, de toda essa cadeia, de forma que essa não conformidade, essa oportunidade de melhoria, que no futuro possa ser corrigida, né, porque a unidade ela precisa ter um plano de arquitetura básico, que pode ser construído ao longo prazo, mas em contrapartida, dentro daquela estrutura que se é oferecida, ele consiga, de fato, desenvolver essas atividades com segurança e com qualidade e de forma que haja uma evidência que essa qualidade ela está sendo instituída nesse serviço de saúde. Entendi. E assim, quais seriam esses requisitos mínimos, né, para o funcionamento das organizações de saúde? Quais são os requisitos mínimos que a gente precisa ter para poder funcionar enquanto organização de saúde? Quer falar um pouco, Fernanda? Então, como o Eric falou, Luciano, a RDC 63 ela vem pontuando algumas questões
digamos assim, que básicas para o funcionamento. E aí, dali, a gente acaba abrindo um leque muito grande né, que abarca outras legislações. Mas hoje, o que a RDC traz de requisito mínimo, né, para uma instituição, né, ter ali uma boa cara e prestar um bom serviço, né, de cuidado em saúde, são condições organizacionais, né, que aí vão falar sobre contratos, sobre licença sanitária, enfim, essa parte mais administrativa mesmo, tá? A gente vem falando de segurança do paciente, que aí é a prestação do cuidado em si, né? E aí a gente vai trabalhar com as metas internacionais adaptadas no Brasil, né, para a segurança do paciente, onde a gente vai falar de profissionais qualificados, profissionais habilitados, capacitados para essa prestação. A gente vai falar de segurança do trabalho, porque eu também tenho que garantir a segurança desse funcionário que está prestando serviço para mim. Eu vou falar de algumas documentações obrigatórias, né? E aí a gente vai falar desde o projeto básico da estrutura dessa unidade até a periodicidade de limpeza da caixa d'água, de laudo para dizer que essa minha água que está sendo fornecida ali, ela tenha uma qualidade garantida, a qualidade do meu ar, enfim, algumas questões relacionadas, mas essa questão da Fernanda que ela está colocando é uma questão muito importante, porque isso está na seção 3, né, no capítulo 2 da legislação. Então, o que acontece? Quando ela basicamente um manual, entendeu? De legislações. Rodapé da legislação. Então, quando ela vem colocando essas questões, eu acho que é um suprassumo onde tem bem objetivamente quais são esses requisitos básico. Uma questão muito que a vigilância ela tem que se colocar é a questão da segurança do paciente e a questão da comissão de controle de infecção hospitalar. Algumas unidades, elas não têm esse entendimento de como que tem que funcionar essas duas comissões, e essas comissões, elas são importantes porque elas conseguem fazer todo esse trabalho também, né, todo esse apoio, e que possa também ter esse funcionamento de maneira justa, né, de maneira juntas, né, só que precisa de ter um profissional que capacitado, né, para que se possa ser feito todas essas questões. E tem algumas questões que são essas legislações que são bem específicas, que de fato precisam ser seguido, né, e a gente tem a NR32, né, que ela nasce lá em 2005 e a partir desse momento vem outras portarias que tem uma consolidação a NR32, então é importante de deixar claro que há outras normas embutidas na NR32, que ela vem sendo evoluída ao longo do tempo, e que às vezes as unidades possui até um certo medo. Nós temos, né, a RDC 222, que vem falando sobre o plano de gerenciamento de resíduo, que é uma obrigatoriedade de todos os serviços de saúde ter essa implementação, né, do plano de gerenciamento de resíduos. No caso é o PGR-SS, né, que é isso aí. Plano de Gerenciamento de Resíduos, no caso de saúde, né? Isso. E aí tem todo um controle de material contaminado, se vai para incineração, se não vai, como é que é o manuseio desse material contaminado, onde é que fica estocado, quem é que pode manipular ou não esse material, que tipo de EPI é necessário para você lidar com esse material contaminado. São muitas variáveis, né? São muitas variáveis. E agora com a questão do Covid, uma questão que nós vivenciamos muito foi a questão do PMOC, né? Que é o Programa de Manutenção dos Condicionadores de Ar. E aí nós temos uma norma específica, né? Que é a NBR 7256 de 2005, onde ela traz sobre essa qualidade de ar. Né? Como que deve ser feito esse controle. E, ao mesmo tempo, o que ocorre? As organizações, isso passou despercebido. E hoje é uma das questão que a vigilância sanitária ela tem visitado e exigido esse PMOC. Então, esse PMOC ele precisa ter, né, um responsável técnico, tem que ter uma periodicidade de controle da qualidade do ar. Então, tem todas essas questões, essas características que é importante essa unidade ela saber e ter essas evidências dentro das suas organizações. E assim, essa prática de gestão voltada especificamente para a qualidade do ar ambiente, né? E das próprias condições ambientais lá do ambiente, lá da clínica ou do hospital. Isso ficou
mais fundamentado, principalmente depois do evento da pandemia do Covid, né? Isso aí. E aí, outra questão que é muito importante, porque na mídia a gente está ouvindo muito a questão dos eventos adversos, né? Então, ou seja, o paciente ele interno ou é feito alguma prestação de serviço a esse paciente e ele sai com dano, né? Seja um erro de medicação, seja um erro, no caso de cirurgias, né? Então, uma semana atrás, houve uma questão de uma clínica de oftalmologia ter que pagar R$100 mil porque fez uma cirurgia no olho errado. Então, isso tudo é chamado de segurança do paciente. Então, hoje, nós temos uma legislação específica que obriga, que é obrigatório esse serviço de saúde ter essa comissão de segurança do paciente através do núcleo de segurança do paciente. Há pouquíssimo tempo a gente teve um caso também de uma paciente que foi dar à luz, né, numa maternidade e saiu com um punho, né, com o braço amputado. E é realmente isso muito que louco o isso, Eric né, falou, cara? é um dano causado por assistência, né? Ali o erro que aconteceu foi relacionado à infusão de hemocomponente. Então, também é um dos protocolos que a gente desenvolve dentro da instituição, né, a segurança na prescrição e administração de hemocomponentes, exatamente porque todo cuidado todo cuidado ele é intrínseco nele um risco, né? E as boas práticas, quando a gente fala de boas práticas, a gente está falando exatamente disso, de gerenciar essa unidade de maneira que você consiga prestar um serviço garantindo uma qualidade mínima, visando reduzir esses riscos. Aí você falou uma palavra mágica aí que eu acho que vale a pena a gente frisar aqui para quem está assistindo a gente. Você falou em boa prática. O que seria boa prática em serviço de saúde? Como é que se aplica isso, né? Como é que eu digo, como é que eu posso falar o que vem a ser uma boa prática em serviço de saúde? Então, Luciano, a boa prática, né? A gente pode pensar ela exatamente, como eu falei, a gente tentar garantir a prestação de um serviço de saúde com uma qualidade mínima. E aí a gente pode pensar no pilar básico da qualidade em si, né? Da qualidade em saúde. A gente trabalhar, e a RDC ela se estrutura muito em cima disso, dos pilares de processo, estrutura e resultado. Legal. Tá? Então, se você destrinchar, né? Se você ler a RDC com atenção, você vai ver que ela vai falar desde do projeto básico de arquitetura da unidade, falando de estrutura. Desde a concepção inicial daquela unidade de saúde que já vem da planta, né? Até o funcionamento. Isso, passando, né, pela questão dos recursos que você precisa ter ali, e aí você vai falar de recurso humano, você vai falar de recurso material, tudo ela vai tratar ali, e terminando com a parte de resultado, que ela vai trazer a questão do cálculo de indicadores, ela vai trazer, mas ela também vai falar de um resultado básico, que às vezes a gente vê que dentro da unidade não tem uma simples ouvidoria, né? Que querendo ou não, você consegue dimensionar se esse seu serviço está sendo prestado, se ele está chegando até o seu cliente de uma forma que ele entenda como um serviço de qualidade. Então, eu acho que resumidamente, a gente pode encarar boas práticas como isso, né? Uma garantia Nem tudo vem escrito na legislação, né? Nem tudo. Se fosse, a gente ficaria aqui com livros mais livros, porque tem detalhes que você tem que olhar. Realmente existe na legislação, mas aquilo ali tem um viés. E esse viés, como é que eu trato, né? Por exemplo, tem pessoas que estão nos ouvindo, eu acho muito importante, porque tem gestores nos assistindo diretamente e tem usuário. E assim, qual é o cuidado? A gente olha para os dois lados, né? A gente está falando sobre a 63, sobre segurança na prestação de serviço. Essa segurança vem de qualidade, como a Fernanda falou, vem da questão da segurança do paciente, aí vem o usuário. O usuário preocupa o quê? De entrar na unidade, fazer o seu procedimento e ir para casa em paz, né? E aí, no entanto, às vezes a gente vê casos como Fernanda e Eric citaram aqui. Então, quem é hoje que está nos ouvindo e é o usuário, tem a preocupação de como é que está sendo prestado aquele serviço, já que ele não é especialista na área. Então, quando eu entro na unidade, essa unidade tem a preocupação de identificar esse paciente? Como é que é a identificação desse paciente? Então, eu entro, se eu não fosse especialista em nada e eu fosse um usuário simplesmente,
talvez eu não prestaria tanto atenção nisso. Mas a gente sabe que dentro das normas de boas práticas existe uma necessidade de identificação desse paciente. Eu entendo assim, que acho que um dos principais fatores críticos de sucesso é você... Porque o problema não é o que está escrito na norma. O problema é a interpretação da norma e o entendimento claro de que requisitos são esses que a norma exige. São os princípios. Então, eu acho que o principal diferencial na prestação de serviço de vocês é mostrar para os gestores, até por uma questão de ter a excelência na prestação de serviço, é mostrar para os gestores que requisitos são esses, onde esses requisitos eles estão dentro da norma e como fazer para atender. E os que não tiverem, porque assim, às vezes os gestores e às vezes os serviços de saúde, há uma preocupação muito grande em fazer um cumprimento de normas em si, né, Fernanda? Então, o que só que nós da Inovid, ao mesmo tempo que a gente olha para a norma, nós buscamos outras evidências, porque como a Nádia disse por vezes não tem algo na norma, mas tem o quê? Tem as boas práticas, tem os guidelines, tem os estudos científicos, onde a gente agrega isso àquele requisito e tenta desenvolver ali dentro da organização para que de forma ele garanta essa qualidade e garanta também para os órgãos fiscalizadores, e a gente não fala apenas só em vigilância sanitária, mas a gente fala em relação também ao CREMERG, ao COREM, ou a outros conselhos, o Conselho de Farmácia, por exemplo, e eles garantem que esses eventos estão sendo mitigados. O que significa? Estão sendo trabalhados dentro da organização. Assim, uma ferramenta que é super importante é uma questão de uma programação mínima, né? E aí a gente começa a também trabalhar numa questão de desconforto, né, do gestor. Então é importante a gente deixar claro aqui que a mudança de cultura, ele precisa existir, né? Então a cultura organizacional, esse dono, né, da organização, seja o gestor, o administrador, que esteja introjetado nele a capacidade de ter um entendimento que nós não estamos ali apenas como fiscalizador, que nós estamos ali querendo muita coisa, não é isso. O nosso objetivo ali, de fato, é auxiliar e encontrar mecanismos, né, que de fato que ele consiga implementar dentro da realidade institucional, que é a transformação de algo que é legal e algo que vai ser o quê? Processual. E esse processo, como que está sendo mensurado? Né? Porque hoje o que a gente vê e observa que para a vigilância sanitária, por exemplo, não adianta mais ter apenas o papel escrito. Né? Precisa estar escrito, trabalhado já com resultados e tendo o quê? Esses indicadores sendo trabalhados dentro das organizações. Eu entendo assim, porque é como se a gente tivesse os dois lados da moeda, né? Primeiro, é desenvolver a cultura organizacional da autoavaliação, de eu me autoavaliar e eu verificar, pela minha visão ali da rotina do dia a dia, se eu consigo estar atendendo esses requisitos ou não. E o outro lado da moeda é a própria inspeção sanitária da vigilância, né? Como é que acontece essa questão da inspeção? Então, porque você falou aí de mitigar... Você falou aí de mitigar risco, né? E mais uma série de coisas, porque... Não basta só estar escrito. Eu entendo que quando existem essas inspeções, o que eles vêm buscar é o quê? É uma evidência. Existe uma não conformidade ou uma oportunidade de melhoria, né? Foi identificado o risco, existe um plano para mitigar esse risco, ok. Mas como eu evidencio que o plano ele realmente vai ser eficaz? Eu não sei se eu estou falando besteira, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, explicar um pouquinho para a gente essa questão. Na verdade, a Fernanda é minha parceira aí, ela me acompanha aí nas visitas também, né, e trabalha bem junto ali. O que a gente tem observado, e aí eu gostaria também que ela se colocasse também, porque às vezes ela tem uma experiência diferente que a minha. O que nós temos observado em relação à vigilância é porque a vigilância houve uma mudança muito importante, e eu acho que isso foi uma agregação de valor muito, muito grande, porque os profissionais são profissionais especialistas, né? Então, as unidades estão recebendo visitas de 8 componentes, 10 componentes, de forma que cada especialidade, ela vai no seu setor específico. Então, a gente recebe engenheiro, nós recebemos biólogos, nós recebemos enfermeiros, de forma que cada um na sua expertise. No que tange à segurança do paciente, por exemplo, uma das evidências que eles exigem é o seguinte, um exemplo claro é a questão das notificações dos eventos, né? Será como que esses eventos
estão sendo notificados, estão sendo trabalhados para a organização. O que são esses eventos? Esses eventos são qualquer circunstâncias que leve ou gere algum dano, que poderá gerar algum dano ao paciente. Um exemplo claro, por exemplo, um exemplo simples, né? A questão da identificação. Hoje a gente tem uma questão de homônimos, né? Ou seja, pessoas com o mesmo nome. Então, quando a unidade ela trabalha e quando esse paciente ele não está identificado, nós já começamos a oferecer o risco para esse doente. Sim. Por quê? Porque os homônimos, eles possuem patologias distintas. O atendimento, por vezes, são atendimentos que não são direcionados e são tratamentos distintos. E aí, imagine 2 pessoas com o mesmo nome, numa mesma enfermaria, ou no mesmo consultório, ou no mesmo centro cirúrgico, por exemplo. A probabilidade do risco é muito grande. Então, como que está sendo feitas essas notificações para que isso seja corrigido em termos de processo? Né? Então, como que, por exemplo, me ajuda aí, Fernanda, um exemplo de incidente? Voltado para que a gente vê a vigilância pegar a própria questão das infecções, né? Então, a vigilância, por exemplo, ela vai chegar, como o Eric falou, ela vai chegar, ela não vai mais só, você tem uma comissão estabelecida? Não. Tá. Então, como que a sua comissão tá trabalhando? E aí ela vai rodar, ela vai na ponta, ela vai dentro do seu CTI e ela vai verificar. A própria questão da identificação do paciente. Ela vai olhar se aquele paciente que tá internado, ele tá com pulseira, né? Ela vai olhar se o seu ar-condicionado, porque aí a qualidade do ar que a gente estava falando também é uma questão que pode gerar levar um dano ao paciente. Ela vai olhar se esse ar-condicionado tá com a identificação, se ele foi limpo ou não. Certo? E aí ela vai juntando essas evidências à documentação, né? Por exemplo, o certificado que aquele ar-condicionado foi limpo, ao laudo da qualidade do ar, enfim. Eu acho que o que o Eric trouxe é bem interessante relacionado à vigilância, porque cada vez mais a gente está vendo realmente a vigilância na ponta, ela sendo mais estruturada para olhar evidências, como você trouxe, né? Não só para olhar o papel. Então, por exemplo, hoje no município do Rio, né? E vamos falar um pouquinho do município, né? A vigilância do município em si. O Rio, ele está se estruturando um pouco para fazer algumas fiscalizações voltadas para um nicho só. Então, a gente tem recebendo dentro das unidades um fiscal, engenheiro, especialista em PMOC. Ele vai lá só para olhar avaliar o seu PMOC. E aí, por isso que a gente estrutura o nosso trabalho de uma maneira preventiva. A gente costuma dizer que a gente chega na unidade não para apontar o seu erro, mas para te trazer solução. Exatamente para evitar que você seja pontuado pela vigilância. Quando a vigilância chegar, o seu serviço, ele vai estar um passo à frente dela. Exatamente porque a gente vê esse movimento da vigilância. No caso de trabalhar preventivamente, exatamente, não corretivamente, né? Exatamente. Trabalhar sempre em cima da prevenção e não da correção. E acá, pelo que a gente está conversando aqui, a gente acaba sofrendo essa inspeção de uma equipe multidisciplinar, como vocês falaram, né? Eu tenho engenheiro, eu tenho médico sanitarista, eu tenho farmacêutico, eu tenho biólogo. Nutricionista. E em contrapartida, né? Como eu passo por essa inspeção de uma equipe multidisciplinar, que tipo de comissões eu posso ter dentro da instituição de saúde de forma que eu consiga me preparar para passar por essa inspeção? Como é que funciona essa coisa das comissões obrigatórias para os estabelecimentos de saúde? Eu vou iniciar e eu vou passar para a Fernanda. É importante novamente ressaltar, porque o que acontece? Porque a 63, novamente eu gosto de frisar, ela é uma raiz, né? Então nós temos algumas obrigatoriedades, né, a nível de órgãos, né, normativos, no caso do CREMERG, no caso do COREM, e nós temos outras comissões a nível de legislações específicas, né? Então, por exemplo, o núcleo de segurança, ele tem uma legislação específica, o plano de gerenciamento de resíduo, ele tem uma legislação específica, e tem outras comissões que elas são, não que elas são negligenciadas, mas elas são, às vezes são passadas despercebidas. Às vezes a unidade, ela até trabalha, mas não tem isso formal, né, Fernanda? Então, assim, como não tem aquela formalidade, não tem como nós avaliarmos que
essas questões que têm uma especificidade, elas estejam sendo trabalhadas. Acho que para a gente deixar, né, exemplificar isso de uma forma bem, bem clara, que unidade de saúde que não conhece o que é uma CCIH, né? Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, né? Às vezes a gente vê até a clínica que não é um hospital dizendo que ela tem CCIH, né? Ela não tem, ela tem uma comissão de controle de infecção, mas assim, é uma coisa que todo mundo sabe. Tem que ter, é obrigatório dentro do hospital. Mas às vezes é exatamente isso que o Eric falou, algumas outras comissões que são obrigatórias, elas acabam passando desapercebidas, né? Então assim, né, como você perguntou, quais são as comissões obrigatórias, hoje minimamente o que uma unidade de saúde ela precisa ter ali estruturada, né? Estruturado para evitar que ela seja pontuada por órgãos fiscalizadores são as comissões médicas obrigatórias, que são o Comitê de Ética Médica, Comitê de Revisão de Prontuário e o Comitê de Revisão de Óbito, tá? O de Ética Médica, ele vai ser basicamente gerenciado, implementado pelo próprio Conselho Regional de Medicina, né? Vai depender da sua estrutura de funcionamento, né, da quantidade de médicos que você tem ali, mas você pode se aconselhar com o próprio Conselho Regional, né? Ele vai na sua unidade, ele faz a eleição, que eles chamam, e seu comitê, ele é estabelecido. Os outros comitês são cobrados, por exemplo, quando a unidade de saúde, ela requisita o certificado de responsabilidade técnica para aquele médico, que é um dos requisitos também da RDC para o funcionamento de uma instituição de saúde. E aí a gente está falando do Comitê de Revisão de Prontuário, o Comitê de Revisão de Óbito, o Núcleo de Segurança do Paciente, o Comitê de Controle de Infecção. Então, esses são comissões básicas que você vai precisar ter na sua unidade, né? E assim, quando a gente fala de prestação de cuidado com uma segurança mínima, né? Se a gente for pensar nas boas práticas, é o que você precisa basicamente ter ali. Porque você vai falar da garantia da segurança, de quais protocolos você tem ali para poder prestar esse serviço com segurança. Você vai dizer que você está controlando as suas infecções, evitando um dano ao paciente, e até mesmo quando a gente, né, e a gente vai para o outro lado, a gente vai para o lado do gestor, para a gente conseguir gerenciar esse custo, né, porque quanto mais tempo esse paciente fica ali dentro, mais custo é gerado para essa instituição. A gente vai falar dos registros, né? E aí a gente está falando também de um direito do paciente, esse prontuário dele pertence a ele. Então a gente vai falar do direito dele, e no caso de algum óbito, a gente vai estar garantindo que a gente está revisando os motivos desse óbito ter acontecido para a gente poder pensar ali numa segurança. Existem outras comissões, tá, Luciano, que precisam ser estabelecidas ali, mas vão depender da característica dessa unidade, né? A gente está falando do comitê de processamento, a gente está falando da comissão de farmácia e terapêutico, a gente está falando de outras comissões que são importantes, mas que elas vão se tornar obrigatórias de acordo com a característica da sua unidade. Porque o princípio maior é segurança para todas essas comissões, isso, né? Isso. Sempre segurança. Você podia reparar que, por exemplo, quer falar? Cada comissão precisa de um ato de nomeações, que aí vão ser pessoas representantes, profissionais representantes de cada área, precisa de um regimento para funcionar e precisa de um cronograma de reuniões para poder que todas as ações que sejam traçadas sejam desenvolvidas. Aí são as evidências, né? E aí é que a gente pensa que o desafio... A gente trabalha com vários desafios, viu, Luciano? Um dos desafios, e eu acho que um dos maiores, é quando a gente entra na unidade para fazer um relatório diagnóstico e a gente dá essa ferramenta para a unidade trabalhar, entender, ajudá-los a entender o seguinte: olha, você tem todos esses requisitos aqui para você funcionar com mais segurança. Perfeito. Mas com a liderança para cada comissão, com uma liderança para cada nicho que tenha consciência de que aquela comissão é importante, é o nosso maior desafio alcançar. Por quê? Porque entender a importância da comissão talvez seja até mais importante do que a operação, porque a operação vai vir.
mas eu tenho a consciência. Por exemplo, a gente fala muito de vigilância aqui, né? Por que a gente fala de vigilância? Porque o cliente morre de medo, né? O receio de ser notificado, autuado, enfim. É natural isso. Mas quando eu falo sobre o maior desafio da gente é esse, que é o quê? Conscientizar de que, por exemplo, eu tenho 5, 10, sei lá, quantas comissões for. Essas comissões eu tenho 5 formadas, mas ela está funcionando. Então, a vigilância chega, ela consegue perceber na sua fala que você tem um olhar voltado para a gestão de segurança, por mais que você não atue em todas as áreas naquele momento. Por isso que me dá a entender, eu vou um pouco além nessa fala, por quê? Me dá a entender que a vigilância chega e ele é um órgão fiscalizador para que tudo que a legislação peça seja cumprida, mas ela vem, às vezes, com uma postura um pouco mais afrontiva, talvez. Por quê? Porque não consegue, às vezes, perceber que o gestor tem esse olhar de segurança. Porque quando a gente conversa com o fiscal, e eles são muito acessíveis, a gente consegue conversar com eles e eles entenderem em que nível está a unidade de ajuste, de organização desses requisitos, ele consegue entender que a gente tem um olhar voltado para a segurança. Isso é muito bom. É o que a gente faz. Porque quando a gente entra e se associa ao profissional, ao diretor, ao administrador, trazendo essa visão, o fiscal ele vai te ouvir. E aí a gente consegue trabalhar com muito mais segurança. Porque para você pensar, hoje a gente tem várias infraestruturas que são antigas de hospitais e clínicas, que desde 2002 para cá, me corrijam por favor os técnicos, a gente precisa, de 2002 para cá, a gente precisa ter demolições, novas construções. Uma janela de 20 anos. Precisam respeitar a RDC 50. E aí, muitas vezes, essa estrutura antiga, ela vem, mas não consegue respeitar. O que a gente faz? Quebra a cabeça mesmo, analisando cada estrutura, para que a gente funcione um fluxo mais seguro, para que aquele trabalho continue sem. Isso a gente faz. E aí a gente tem um líder que consegue visualizar que o trabalho é em segurança, é trabalhar com segurança. E aí o fiscal aparece da vigilância sanitária. O que a gente faz? A gente acompanha, normalmente, quando a gente está na unidade, e a chefia, os serviços acompanham o fiscal, mas todo mundo com um pouco de receio de ter alguma coisa que não tenha sido cumprida. Isso é natural, isso é uma realidade nossa. Mas o que a gente pensa, e eu falo de novo, sobre o maior desafio da Inovid, é a gente trabalhar a questão da conscientização da gestão de segurança. Porque quando eu tenho uma gestão com um pensamento de segurança... da cultura organizacional que o Érico falou no início do nosso bate-papo. As ações vão ser sempre voltadas para a segurança. E aí o fiscal vem e ele fala, olha, você não tem isso. Não, eu não tenho ainda. Mas a nossa comissão está discutindo, está em pauta. Então, é mais fácil lidar com a fiscalização, é mais leve. Você falou uma coisa aí que eu achei muito importante, me chamou aqui a atenção, né? O fato de eu ter todas essas comissões, né, trabalhando como uma grande equipe multidisciplinar, né, de forma a atender esses requisitos. Você falou da questão do regimento interno, que é o documento que vai dizer como é que essas comissões funcionam, sim, como é que elas interagem entre sim si para promover esse foco voltado para a segurança, né? Mas a expertise para elaborar esse regimento interno, vocês oferecem esse serviço também para o cliente, sim, de orientar na elaboração desse regimento interno de forma que sim essa estrutura de comissões sim venha a atender às exigências da vigilância? A gente atua exatamente nisso daí. A gente atua tanto dando suporte técnico para a elaboração desses documentos, quanto elaborar esses documentos. É um documento estratégico, né? Sim. Se você tem um regimento bem elaborado, né, que retrata a realidade de como é que essas comissões interagem sim entre si e como é que elas trabalham em regime de cooperação para atingir os sim resultados, as metas e os objetivos traçados, sim, e o fiscal, né, da vigilância pega esse regimento, esse manual, ele olha isso, entende e vê que o que está transcrito ali no manual é um retrato da realidade, eu acho que isso aí já é um grande avanço para a organização de saúde. Né? Quer ver uma coisa, Luciano? Tem pessoas que estão nos ouvindo hoje que ele é médico, ele é específico da área de procedimento assistência direta. E ele não conhece, não
não é da parte da gestão e não conhece tudo isso, mas ele é um diretor da clínica, ele precisa conhecer e a gente vai dar suporte a esse médico, a esse diretor, a esse administrador, a esse Aí enfermeiro. entra todo um trabalho de consultoria, de orientação, de esclarecimento e de posicionamento da organização de saúde de como estruturar isso. Para simplificar tudo isso que a gente está falando. E por vezes também, né, Nádia, trazer economia, né? Nós temos um cliente, por exemplo, nós trabalhamos, né, Fernanda, em 2 clientes, onde o custo médio dele de resíduo, por exemplo, era X, e a gente conseguiu economizar em média aí um valor significativo. Implementando uma comissão de gerenciamento de resíduos. Isso aí. Então, assim, é a mudança de fato de cultura e eles observarem a real necessidade. Outra questão que tem sido cobrado muito, né, Nádia, é a questão de gerenciamento de tecnologia, que assim, não é, assim, é algo complexo, né, que é para ser feito, mas que tem que... Gente, um simples inventário, porque para você fazer um inventário de tecnologias na instituição, primeiro, você precisa entender o que são tecnologias em saúde, né? Não são apenas os equipamentos, o seu aparelho, seu tomógrafo, seu aparelho de raio-x. A gente está falando de o saneante, né, que vai limpar a sua bancada, vai limpar o seu chão. Isso é uma tecnologia. Então, é aí que a gente atua. A gente começa com uma visita diagnóstica, mostrando para você qual é a sua não conformidade. Diante dessa não conformidade, a gente vai te elucidar o que aquilo significa e te propor estratégias para que você resolva essa não conformidade, né? Então, a gente vai te dar ferramentas para que você consiga atender a essa legislação, a esse requisito para vigilância. E esse é um diferencial da Inovite, tá? Porque a gente vê a fala é o seguinte, olha, eu não quero que as pessoas, né, assim, a direção, a administração, que venham aqui profissionais para me apontar o erro apenas e virar as costas e ir embora, né? Assim, a gente quer que oriente tecnicamente e ajude a gente na estratégia. A gente faz isso, né? Nos relatórios que a gente emite. E é importante do que a gente estava discutindo, porque quando a gente fala que a RDC 63 ela é uma raiz de fato das legislações, o gerenciamento de tecnologia também possui outra legislação, né? Que é a 509, que é outra legislação em específico para o gerenciamento de tecnologia. E ela é bem recente, ela é de 2021. 2021, isso. E aí o que acontece... Bem recente mesmo. Ela na verdade, é uma atualização, né, de anos anteriores, que também tem aquela janela grande, mas é uma legislação que ela consegue conversar de maneira um pouco mais clara com essa equipe, te orienta um pouco melhor para você poder estabelecer esse plano. Mas também é uma parte que poucas pessoas conhecem, né? Você está preocupado em prestar o seu cuidado, não de gerenciar a sua tecnologia, embora isso esteja muito relacionado à segurança do seu paciente, né? São aí os fatores críticos de sucesso, né? Às Exatamente. vezes é um detalhezinho, um pontinho fora da curva, você coloca o trabalho aí de um ano inteiro pro ralo, né? Sim. Pelo simples não atendimento de um requisito desse. Assim, a gente falou da questão da comissão de infecção hospitalar. Agora, existem outros serviços que são obrigatórios, né, nas organizações de saúde. Como é que eu aplico isso na prática do dia a dia da organização de saúde? Vai depender muito, Luciano, de que serviço a gente está falando, né? Então, por exemplo, quando a gente fala do núcleo de segurança do paciente, a gente está falando dos protocolos básicos para a gente estabelecer ali, garantir para fins de vigilância e também para o seu cuidado prestado, um cuidado seguro, né? Então, a gente está falando de protocolo de identificação do paciente, né? E a gente vai trabalhar em cima das metas básicas, tá? De segurança. Quando a gente fala de controle de infecção, a gente também está falando de um outro... um arcabouço que também vai garantir um cuidado seguro, mas também a gente vai falar de implementação de protocolo, de treinamento dessa equipe, a gente vai falar de cálculo de uso de antibiótico terapia, né? E aí isso também está relacionado a custo para esse gestor. A gente vai falar da questão de desenvolver a cultura das reuniões ordinárias para discutir os seus dados, né? Porque é importante para uma equipe de CTI entender o que aquela, né? Porque a gente brinca muito que quando a gente chega, né? A gente, controlador de infecção, chega na ponta, todo mundo olha, lá vem essa pessoa chata, me mandar lavar a mão. Mas o auditor, né? E o consultor, ele é tido como chato. Exatamente. Mas a nossa função não se resume a isso. Então, a gente precisa levar para essa equipe da ponta, levá-los a entender
como o nosso trabalho se reflete no cuidado dele, né? Então, porque ele que manipula aquele dispositivo invasivo, e a gente está falando da sonda vesical, do catéter venoso profundo, a gente está falando da simples punção periférica, né? É ele que manipula aquilo. E o cuidado dele vai começar, o controle da infecção dele vai começar fazendo a higienização das mãos. Então, ele tem que se sentir corresponsável, eu fico né? imaginando no período de pico aí do Covid, né? Como se perdeu o paciente no momento em que você intubava e extubava o paciente. Não só o paciente, a equipe também. Né? O profissional de saúde também, porque é nesse momento que ele vai se expor. Sim. Né? E se ele não entende a importância do uso do EPI... E da segurança, né? Exatamente. E não só a segurança do paciente, mas a segurança do próprio profissional que está ali exposto ao risco durante um processo de você entubar um paciente, por exemplo. Né? Ou até uma simples coleta de sangue, por exemplo, né? Se aquele técnico ele não tiver os cuidados necessários voltados para toda essa atenção e controle de infecção, ele pode se contaminar. E assim, só para a gente lembrar que antes, para a gente profissional de saúde ser atendido numa emergência, ir a um laboratório, é muito complicado, né? Porque a gente tem esse olhar. Né? A gente tem o olhar se o profissional tá higienizando as mãos, se não tá. Hoje, com a pandemia, é importante para os gestores entenderem que esse olhar não é mais só do profissional de saúde que está sendo atendido. Esse olhar agora é da sociedade como um todo. Do usuário de uma forma Todo geral. Todo mundo está sentado e está olhando se você tá usando uma máscara, se você está fazendo higienização das suas mãos, se você está usando a luva. Periodicidade de troca da própria luva, porque o cara acha que botou aquela luva de manhã, vai ficar com aquela luva até 19 horas. Mas, na verdade, aquela luva suja, ela está funcionando como um vetor de contaminação. E porque pega no celular, a luva tá podre, literalmente, né? Exatamente. E até mesmo na terapêutica que está sendo aplicada ao seu familiar ou a você próprio ali dentro, né? Que tipo de remédio está sendo infundido. Então, a sociedade como um todo, ela ganhou um olhar. Um olhar diferenciado. É um conhecimento que não é especializado, é um conhecimento leigo? Mas é um conhecimento. Eu acho que isso é até uma evolução em função por tudo que se passou durante a pandemia e também o aumento do nível de esclarecimento das pessoas, do leigo, pelos próprios veículos de comunicação, porque nunca se falou tanto em higienização de mão, em controle de asepsia, em asepsia de áreas e superfícies, né? Nunca se falou tanto em lavar as mãos, em usar um álcool 70% que fosse, ou isopropílico, mas acaba que o mais comum acaba sendo o álcool etílico a 70%. Nunca se falou tanto disso, né? E eu acho que é exatamente assim que a gente vai trabalhar aplicando os serviços obrigatórios, tendo não só a visão do ato de nomeação, do regimento interno da instituição das reuniões, mas tendo a visão da sua unidade como um todo. A gente vai adaptar essas comissões e as atividades dela de acordo com a sua realidade institucional. O regimento ele vai trazer as ações que vão ser desenvolvidas exatamente pensando nessa sua realidade, quem é o seu cliente, qual o serviço de saúde que você presta, enfim, eu acho que é em cima disso que a gente vai trabalhar. Né? Muito, muito legal. E assim, a gente está falando de práticas de gestão, uma curiosidade, como é que fica a questão do treinamento da equipe para o atendimento, a adequação a esses requisitos, né? Porque eu estou falando de implementação de práticas de gestão, eu estou falando de implementação de práticas de segurança, mas como é que, por exemplo, eu, como parte de uma dessas comissões, como é que eu garanto que esse conhecimento está sendo transmitido e desdobrado em todos os níveis? Como é que entra a questão do treinamento das pessoas aí nesse quesito? Então, o treinamento da equipe em si, né? Depende muito da característica institucional, né? Porque hoje, quando a gente fala em relação à capacitação, ela possui várias modalidades, né? De forma que você consiga alcançar esse objetivo.
Então, a gente vem de um modelo, né? Um modelo tradicional, que ou seja, o giz e o quadro, ou então você vem através de, né, apenas de uma explanação através de um projetor. Mas hoje já se tem as técnicas, né? Que devem ser utilizadas através das metodologias ativas, né? Que é uma questão que vem justamente para poder contribuir e também desmistificar essa questão tradicional, né? Então, se a questão do treinamento, ela vem específico de acordo com a realidade institucional. Porque também não adianta, por exemplo, eu trabalho em uma unidade onde eu não tenho condições, não tenho espaço. Como que tem que ser feito esse treinamento? Por vezes a gente faz em loco mesmo, em loco, e tentando avaliar se aquela informação que está sendo dada, se ela está sendo de fato efetiva. Porque uma questão é nós falarmos e acreditar que o profissional houve uma absorção, e outra questão é de você dar informação e ele não entender nada. E quando chegar lá, você está naquela repetição do mesmo erro. Então, por isso que é importante também essas reuniões periódicas, junto a essas comissões, para justamente avaliar se os treinamentos e essas capacitações, elas têm uma efetividade ou precisa mudar o modelo. Aí a gente vem de encontro de novo com o que você falou em relação à cultura da organização. Uhum. Porque o que é muito comum, não só na área de saúde, né? Você, quando a gente está fazendo avaliação da eficácia de um processo ou analisando o desempenho, né? Não, mas eu treinei. Não, mas eu ensinei. Não, mas eu expliquei para o fulano como é que faz. Cadê o registro do treinamento? E segundo, como é que eu faço verificação de eficácia para constatar, garantir e evidenciar, de repente, para um fiscal, de que aquele treinamento realmente foi eficaz? Aí a gente vai trabalhar como eu falei lá no início, com um dos pilares da qualidade, que é a questão dos resultados, né? Quando a gente trabalha, né, o nosso plano de ação, ele vai contemplar todas essas áreas. Então, eu vou fazer o pensamento de como eu vou, a estratégia de como eu vou implementar esse processo de trabalho, seja ele qual for, como eu vou colocá-lo em prática e como eu vou verificar se essa prática ela foi eficaz ou não. E isso passa pela questão do treinamento, né? Porque para a vigilância realmente ela ali naquele momento o que ela vai olhar vão ser as listas de treinamento. Ela vai buscar as evidências. Exatamente. Só que alguns fiscais, eles vão atrelar os seus resultados a esse treinamento. A eficácia do treinamento. Exatamente. Porque quando eu faço um cálculo quando eu mensuro um indicador, seja ele um indicador básico, né, de pacientes internados, identificados com pulseira de identificação corretamente, eu já tenho um reflexo Eu já tenho como mensurar se o treinamento que foi dado ou não, ele foi eficaz. Exatamente, porque se no treinamento eu oriento esse profissional, a maneira como ele faz a identificação correta e como ele, na hora de prestar o seu cuidado, ele precisa verificar esses dados identificadores, e se eu chego lá, eu mensuro que de 10 leitos de CTI, 6 estão sem identificação, eu sei que o meu profissional não absorveu. Bom, de 10, 6, então você tem aí 60% de 60% dos teus pacientes estão com identificação, com alguma falha no processo de identificação. Agora, quando eu tenho, por exemplo, um número menor de pacientes não identificados, eu posso fazer uma tratativa daquilo. Sim. Eu posso fazer, olhar o motivo daquele paciente. Fernanda, nós já entramos em contato com a recepção, mas ainda não chegou a pulseira. Ou, nós demos o banho, a pulseira apagou e a gente acabou de retirar. Então, dá para eu ter um olhar diferenciado. É como se eu estivesse fazendo uma análise crítica do resultado do indicador versus a efetividade do treinamento. E aí a gente vai para outro know-how em relação às discussões, que é uma questão que tem sido discutido muito, que é a questão da ciência da implementação, né? Que é a sustentabilidade dos processos. Porque às vezes você faz uma mudança, né, num processo institucional, mas você não tem uma garantia da
sustentabilidade. E aí, como é que eu garanto que aquele processo que foi instituído, que foi mudado, que foi implementado, ele vai ser sustentado ao longo do tempo? É justamente nessa mensuração dos resultados, que aí vai nos permitir ter esse conhecimento de que algo precisa ser feito e precisa ser trabalhado. E aí tem uma questão também do envolvimento da equipe multiprofissional como um todo, que é a questão do gestor, a questão da organização. Então, mais uma vez, eu reforço que a questão mesmo da cultura organizacional que precisa, de fato, ter esse entendimento que a mudança ela precisa ser feita. E aí, quando isso ocorre, os resultados eles vêm, né? Eles vêm em termos de economia, vêm em termos de segurança, e aí você consegue observar que a organização ela consegue caminhar com segurança, né? E não com aquele estresse de estar sempre dando o jeitinho brasileiro de sempre que é, né? Entendi. Então, assim, além dos registros de treinamento enquanto documento, né? E do próprio registro e do monitoramento dos indicadores, eu teria outros documentos que eu posso considerar que seriam obrigatórios para eu, de repente, estar implementando nas organizações de saúde? Como é que é essa questão de documentação? O que é obrigatório e o que não é? O que é só para fins comprobatórios ou não? Como é que funciona isso? Aí, assim, a gente entra numa questão que são as legislações específicas, né? No caso da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, nós temos a Portaria 2616, que ainda, né, que é de 1998, que aí o que parece, né, a gente conversando com a equipe lá da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, eu acredito que esse ano talvez venha algo mais novo aí para nós. Nós temos algumas questões em específico que precisam ser mensuradas nessas organizações, né? E aí vai depender das características. Por exemplo, se é uma unidade de clínica oftalmológica, eu preciso de ter minimamente ali uma taxa de infecção, né? Que aí a gente fala taxa de infecção do sítio cirúrgico. E aí, nessa taxa de infecção do sítio cirúrgico, a gente precisa ter um conhecimento para entender sobre as particularidades, para que a gente, de fato, mensure de acordo com o que é padronizado dentro das recomendações, né? No caso da segurança do paciente, nós temos a questão da identificação do paciente, erros de medicações, a questão, né, as taxas de notificações, por exemplo, dos eventos adversos, e aí a gente começa a ter que trabalhar com essas legislações específicas e do que elas falam, né? E aí tem, sim, essas legislações e esses indicadores em específico de acordo com a característica de cada instituição. Bacana. É muita coisa, né? É demais. Assim, se a gente fosse falar de todos os documentos obrigatórios, acho que a gente, né, viraria um documentário. Agora, uma curiosidade minha aqui. Um ponto que você falou em relação à estrutura física das organizações de saúde. A gente tem alguns hospitais aí, para não dizer centenário, pelo menos cinquentenário, eu tenho certeza que tem vários. Tem centenário Esses são também. Como é que é essa questão do atendimento ao requisito em relação à estrutura física, cara? Como é que é Porque eu entendo que isso depende de orçamento, precisa-se ter uma análise de viabilidade, porque como é que você... Na minha cabeça é difícil, assim... Como é que você derruba um centro cirúrgico? Exatamente. Com o hospital funcionando. Com o hospital funcionando, a própria poeira como um vetor de contaminação Plano absurdo. de contenção. Gente passando para lá e para cá, né? Uma área que deveria ser limpa. E como é que eu mexo com isso? Não é como uma fábrica que, por exemplo, eu vou parar essa área aqui da produção, reformo aqui, e aqui funciona. Como é que eu faço isso no hospital? Plano de contenção de obras. Um hospital que funciona 24 horas, né? Ou mesmo uma clínica. Esse é um dos nossos desafios. Luciano, por quê? Como a Nádia falou, algumas vezes a gente não... É raro você achar uma clínica que ela foi construída para ser uma clínica, né? Algumas vezes a gente tem um estabelecimento de saúde se colocando dentro de um espaço já existente. Às vezes até uma residência, né? Exatamente. Você pega uma residência e faz daquela residência uma clínica, uma casa por exemplo. antiga, aí até compra a casa do lado, um andar de prédio, né? Um andar Sim. comercial, você monta uma clínica de oftalmo, você monta uma clínica de imagem, Sim. enfim. Então, existe a legislação específica, que é a RDC 50, e aí eu vou passar a palavra para o nosso especialista em RDC 50 e estrutura, que sabe o que é rodapé. o Eric, mas ela vai orientar a gente em relação a essa estrutura
né, necessária para o estabelecimento de saúde. E quando a gente não consegue, a gente tenta adaptar da melhor forma possível, mas quando a gente não consegue, a gente tenta pelo menos estabelecer fluxos de trabalho de uma maneira que agrade, agrade não, né? Que traga segurança para esse paciente e que vá facilitar o nosso trato com a vigilância. Eu acho que é um grande desafio, né? Para qualquer tipo de organização de saúde, qualquer serviço, né? Organização ou serviço de saúde. Porque nós temos a RDC número, né? A RDC 50, né? De 2002, e ela é bem enfática no que tange o seguinte: olha, se houver demolição, nova construção, precisa se adequar a essa RDC número 50, né? Ela está prestes a ser revisada, ela foi revisada, e aí se publicou uma nova, e novamente a vigilância ela teve uma regressão e voltou com a vigência da RDC número 50. Então, dentro dessa construção, o primeiro passo, de fato, é entender o ambiente, né? E a partir desse ambiente, se adequar, porque por vezes não vai ter como se adequar exatamente como a norma ela estabelece. Mas, em contrapartida, dependendo de como que essa estrutura já nova, dentro já de uma estrutura que é feita, tem como nós desenvolver estratégias de que, através do fluxo, essa nova estrutura que está sendo construída, ela consegue se adequar e atender às normas vigentes. Então, assim, basicamente, às vezes a gente acha que a gente tem uma varinha de condão, né? E a gente precisa ouvir. Então, é importante ouvir os profissionais, porque, por vezes, o que está estabelecido também na legislação não entra em consonância do que é feito dentro daquela organização, porque, às vezes, eles fazem determinado tipo de atividades, né? Por exemplo, ontem eu estava discutindo sobre um centro de hemodinâmica, né? Então, com a equipe justamente da Visa a nível municipal, onde eles foram fazer uma visita para poder entender, porque eles queriam fazer uma nova construção em outra organização de saúde, próxima ao centro cirúrgico. Então, como que eu penso em estratégia, né? Então, tem algumas especificidades, de forma que eu preciso o quê? Reconhecer a área para que eu alcance um objetivo, que é se adequar à RDC 50, mas em contrapartida eu consigo alcançar as atividades que estão sendo executadas, porque de nada adianta eu ter também uma construção que está de acordo com a legislação, mas que não favorece a atividade que está sendo desenvolvida ali, em termos de espaço mesmo. Às vezes um DML, ou às vezes um expurgo em locais, né, estratégicos, no caso da hemodinâmica, né, o centro de comando, que fica ou não fica dentro da sala de procedimento, onde que vai ficar a questão dos instrumentos, uma questão que é muito importante, né, no caso, exemplificando, os capotes pumblíferos, né, que geralmente numa equipe de hemodinâmica às vezes entra 10 profissionais, 15 profissionais, onde que vai deixar esses capotes? Então isso tudo tem que ser pensado com cuidado e também dentro da estrutura que vai ser feita, que é diferente quando você começa uma estrutura do zero. Temos uma pergunta aqui, ó, o André Gregório. Quais são as documentações básicas, manuais, POPs, relatórios e certificados exigidos pela vigilância sanitária? Eu acho que se a gente fosse enumerar aqui, realmente é muita coisa. É muita coisa. Mas, assim, basicamente, né, se a gente for pensar em estrutura básica, né, do fluxo, a gente precisa, né, o que pra gente fazer vista mesmo para esses pacientes que estão sendo atendidos ali. Você precisa ter sua licença sanitária, né, seu alvará de funcionamento em dia, atualizado, de acordo com os serviços prestados. Você precisa ter os seus procedimentos operacionais descritos, né? Isso vai garantir um cuidado para você. Então, como a equipe de enfermagem atua, como o seu serviço de limpeza atua, como que a sua equipe médica atua. Eu acho que isso já vai dar um ar de organização ao seu cuidado prestado. Você precisa ter os documentos relacionados a controle de infecção e segurança do paciente descritos, porque isso também vai te garantir um cuidado seguro, sendo ali dado a esse paciente. Eu preciso minimamente ter o que a legislação me cobra, né? Como controle de vetor, como qualidade da água, qualidade do ar, porque isso vai também poder gerar um dano ao paciente. Imagina você estando ali recebendo um cuidado internado e você vê barata, vê formiga, né? Isso causa uma má impressão para substituição. O plano de gerenciamento de resíduo. O gerenciamento de resíduo,
né? Isso PGRSS. o PGRSS, e isso está muito atrelado à contenção de gastos, tá? Porque quando você tem uma equipe esclarecida a respeito do correto manejo desse resíduo, você economiza, né? Pensando que um resíduo infectante, ele vai gerar custo para você, porque você vai pagar ou por peso ou por número de container. E vai ter que incinerar, não tem jeito. E quando a sua equipe, ela despreza dentro do resíduo infectante, né? Dentro da lixeira de resíduo infectante, papel, casco de medicamento, ela tá gerando não só resíduo biológico infectante, prejuízos ao ambiente, né? Mas prejuízo financeiro para essa instituição. Então a gente consegue, tendo um bom plano de gerenciamento, a gente consegue ter uma contenção de gastos mesmo para a instituição, tá? E aí, pensando um pouco mais na vigilância, ficou faltando mesmo a questão do gerenciamento de tecnologias. Eles também já estão cobrando essa parte. Que mais? O inverso também na gerenciamento de resíduo. No comum, jogar infectante. Isso. Também. Segurança. Que aí causa, né? A gente precisa lembrar que é crime ambiental. E a instituição de saúde responde como corresponsável, né, a essa empresa que faz o descarte. E o controle dos seus contratos, né? Ter a certeza de que aquele prestador de serviço, ele tem também uma licença para prestar serviço para a unidade de saúde, né? Lembrando que a gente pode terceirizar o serviço, mas que esse serviço ele tem que estar legalizado, né? Porque a partir do momento que eu contrato ele, eu respondo como corresponsável, né? Então, são alguns, sim, inclusive tem aquelas declarações, os certificados de disposição final do resíduo, se foi para incineração ou se foi para resíduo sanitário, e dependendo do tipo de material infectante, não pode ir para aterro sanitário, tem que realmente ser incinerado. E aí essa empresa, ela tem que estar com a documentação toda legalizada também, junto aos órgãos ambientais. Então não é só fechar um contrato, né? Você precisa ter a certeza Às vezes o barato sai caro. Exatamente. Né? Então aí não adianta eu estar com todo o meu processo dentro da legalidade se eu coloco dentro da minha cadeia, né, produtiva um fornecedor que não cumpre com as exigências legais, ou que está com alvará em atraso, ou que está com alguma documentação pendente. Então eu acabo sendo penalizado também por não ter um fornecedor qualificado, né? Sim, sim. Então, mas, gente, é muita coisa. É muita coisa. É muita. Se deixar, a gente fica aqui, acho que a semana inteira conversando e ainda tem assunto. É isso aí. Bom, gente, chegamos aí ao final do nosso podcast de hoje. É lógico que é só a pontinha do iceberg aí, da quantidade de produtos, de serviços ou de boas práticas de gestão e de orientações aí que a Inovid pode estar oferecendo aí para os seus clientes, né? Eu gostaria de fazer um agradecimento especial a vocês por por estarem aqui, por terem disponibilizado, entrega um pouco do seu tempo para a gente ter esse bate-papo e tá levando esse conhecimento e essas informações aí para o nosso público de interesse. Queria falar para todos aí que assistam um podcast, que mandem perguntas, que curtam, que assinem o nosso canal, que busquem aí as informações aí nas redes sociais e no site da Inovid, né? A gente está finalizando aqui mais um Carlos Marinho Convida. Espero que eu tenha desempenhado esse papel com tanta excelência quanto o Carlos, né? O nosso grande mentor aí. Eu sou o Luciano, sou diretor da empresa da área de qualidade de projetos e processos e queria agradecer a todos aí pela participação e por estarem aqui assistindo a gente. Gente, muito obrigado. Obrigado a vocês. E que venham outros, né? Que tem muito assunto ainda para a gente conversar a respeito aí. Muita coisa. Gente, muito obrigado. Valeu, obrigado. Tchau. Zerou aí?